daqui emanadas, salutares às suas reais necessidades. Assim, Senhor, pedimos mais uma vez e humildemente a tua permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Boa noite, pessoal. Com imensa alegria que eu estou aqui de novo, contando com a paciência de todos vocês, para a gente estudar um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que abraçamos. Eu confesso que montar esse bate-papo, esse estudo da noite, foi um pouco além das minhas próprias possibilidades, né? Porque uma coisa é a gente assistir uma palestra do Haroldo, estudar com a Vaninha, com o Paulo Lara e uma galera de peso aqui dessa casa. E outra coisa é a gente tentar montar uma palestra, né? Então, eu já deixo aqui as minhas ressalvas, inclusive ao pessoal de casa aí, que assiste avidamente o canal do YouTube do Centro e o Facebook, para a gente tratar dessa obra de uma maneira muito especial. O projetor, acho que saiu do ar aqui. Que é esse livro aqui, fininho, né? Bem fininho, que a gente, teoricamente, olha para ele, entende que é bem pequenininho, né? Só que nós estamos falando do mentor espiritual do Chico Xavier. Nós estamos falando de Emmanuel e por isso o título da nossa palestra, uma palestra litero palestra, né? Em torno dessa obra. Nós tivemos a felicidade de participar no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, dos estudos do Portal Ser, né, em torno da obra Pensamento e Vida, com o Haroldo Dutra Dias e toda a equipe dele. E em cima desses estudos que nós tivemos em 2012, 13, 14, no YouTube, e recentemente, agora 17, no Rio de Janeiro, a gente pensou inicialmente em montar aulas de evangelização infantil em torno dessa obra, que concluímos há alguns meses atrás, um mês e meio mais ou menos. Pois bem, são 30 capítulos, 30 aulas de evangelização de crianças de 3 a 5 anos, que me fizeram estar aqui hoje, contando para vocês os meus sentimentos em torno desse livro. Eu chamo a atenção de cara para essa frase do Emmanuel, né? Nosso pensamento cria a vida que buscamos através do reflexo de nós mesmos. Para quem começa a ler Emmanuel e lembra de há 2000 anos, lembra de 50 anos depois, Paulo e Estevão, aqueles livros bem grossões, e aí se depara com uma obra dessa, vai perceber o poder de síntese que o Emmanuel tem. Então, em poucas páginas, você lê, relê, lê de novo, e cada leitura é como se tivesse mudado o que está escrito. Porque é assim mesmo, conforme a gente começa a estudar a doutrina espírita, à luz dos ensinamentos de Jesus, a gente realmente começa a ter um outro olhar sobre aquilo que um mentor espiritual do gabarito do Emmanuel está trazendo para a gente. E o interessante é que ele mesmo diz, logo no prefácio, o seguinte, lembramo-nos, pois, de singela cartilha, olha a humildade dele, né? De que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço. Então ele já está falando de nós, né? Desencarnados lá no plano espiritual. Para quem assistiu o livro, o filme Nosso Lar, é aquela hora que ele está lá ensinando, né? Deve ser maravilhoso.
utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Todos nós já passamos por isso. Todos nós, se estamos aqui com as bênçãos divinas, com todo aquele trabalho que pelo menos eu tenho certeza que dou para o meu mentor espiritual, esse mentor tem muito trabalho comigo. Para a gente estar aqui hoje reencarnado, e aí a gente cresce, tem família e traz espíritos para a nossa casa pelo mesmo processo de reencarnação, o Emmanuel está dizendo para a gente que essa cartilha, com toda a humildade que ele tem, ele utiliza nesses momentos aqui, que ele, enquanto a gente está se preparando para reencarnar, nós estudamos. E o que tem nessa cartilha que ele nos traz? Antes de debruçar nela, vamos pensar um pouquinho sobre reencarnação. Vou passar um vídeo aqui, que é do Amigos da Luz. E serve de introdução porque a gente precisa conversar hoje. Então, antes de reencarnar, todo mundo passa por isso. Muito legal, você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina, vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? Mais ou menos, Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Sei, a voz é familiar. Peraí, Só sua, você nunca me esconde deixa aqui. eu ver você aqui. É você? Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido. Menina, por que a gente não faz por causa de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, e fez tudo isso por causa de homem. Não seja injusta com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu... Eu não vou reencarnar nessa família, não, de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, né? Esses são os robinhos pequenininhos. Olha, coisa linda. Ai, muito mamãe, que petata bonitinha. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Tô, minha filha. Você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Dá uma chance. Vai, Bárbara. Sem medo. Murili. É o quê? Murili. Vai ser seu nome. É mistura de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ia amar. Murili. Pois é, Murili parece Loeni. É, mas é tipo Loeni, né? Loeni é junção de nome também, né? Ah, é? Qual é a É mentira? junção de Paulo com Eni. Vocês seus pais? Ficou, meus pais. Loeni. Loeni. Olha que bonitinho. A Loeni ficou bonito, É, né? se fosse eu, por exemplo, ia ser Marquise. Porque meu pai é Marco e minha mãe é Denise. Eu adoro esse pessoal, adoro mesmo, porque toda semana tem vídeos que falam com humor, mas tem uma profundidade incrível, né, pessoal? Quantas e quantas vezes todos nós aqui estamos passando exatamente por essa cena engraçada aí, que às vezes não é tão engraçada assim. Quantas e quantas vezes a gente desiste no meio do caminho, né, com tanto
aborto espontâneo que está tendo hoje em dia, né? E em nossos estudos junto da evangelização, especialmente a evangelização no ventre, já que o pessoal do Ser desenvolve, as mamães às vezes ficam preocupadas porque não conseguem segurar o bebê, e na verdade, às vezes é o espírito que desiste antes mesmo de reencarnar. Por que isso? Essa cartilha explica bastante coisa com relação a isso. Emmanuel, no começo desse livro, ele tem o capítulo 1 que fala espelho da vida. A genialidade de Emmanuel é trazer para nós, muitas vezes, metáforas, e se a gente prestar muita atenção mesmo, tem um grande significado. Então, a mente é o espelho da vida. Logo no início, ele já começa explicando para a gente objetivamente. A mente é o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, ao qual todos nós já passamos pela fase de primitivo, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, é o que nós estamos passando hoje, surge o quê? A mente. Entre as ilusões que salteiam a inteligência. E a mente revela-se nos espíritos aperfeiçoados, cor brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, logo no primeiro capítulo, Emmanuel dá esse tom. Olha, a mente é o espelho da vida. Vamos pensar no espelho, né? Ele continua dizendo nesse mesmo capítulo que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move. Criando e transformando, destruindo, refazendo para crisolar e sublinhar. E em seguida, ele acaba arrematando. Ó. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, respirando no fundo das imagens que projetamos, todos nós aqui, conforme pensamos, estamos projetando imagens, projetamos a imagem de uma reencarnação, projetamos a imagem de um bebê, e por aí vai. Projetamos imagens de como o Brasil vai ficar, graças a Deus passou as eleições, porque todo mundo pensando conforme quisesse, conforme ninguém sabe o que vai acontecer. Grupos e grupos de WhatsApp agora estão remontando de novo, né? Porque é Natal, tudo bem, a gente brigou por causa da política, mas vai vir o Natal, a gente vai montar o grupo da família de novo com outro nome, né? Grupo da família do Natal. Depois do Natal a gente encerra, viu, pessoal? E por aí vai, né? Essa é a mágica, né? De lembrar de Jesus no final do ano. Emmanuel continua. Por elas estacionados sobre a fascinação e os elementos que provisoriamente nos escravizam. Então, nossos pensamentos, em regra, nos escravizam diariamente. Quantas vezes deixamos de pensar em algo positivo, que justamente utilizamos o nosso pensamento, nossas energias, para pensar em pessimismo, para em dar uma buzinada naquele que te fechou, e por aí vai, né? Através delas, essas imagens que a gente está permutando aqui, todo mundo, vocês estão viajando comigo no livro, viu, pessoal? Por isso que eu estou indo e voltando. Através delas, essas imagens, incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. A hora que vocês se levantarem dessa cadeira, descerem as escadas para o passe, forem lá para o fundo se for coletivo, é inevitável a gente pensar num parente que está doente e pedir que os mentores retransmitam as energias do passe que estamos recebendo, pensar no filhinho, pensar em tudo que pode acontecer de bom para nós, apesar de todas as dificuldades. Afinal, estamos num planeta de expiações e provas. Afinal, a liberdade que muitas vezes a gente busca fora da carne é uma realidade e uma liberdade relativa. E tudo isso a gente encontra nessa obra. E segundo Emmanuel mesmo, é uma cartilha. Muitos aí de casa que de repente estão assistindo esse vídeo agora, depois de hoje principalmente, com o título Pensamento e Vida, e
comparam, né, com tantas e tantas obras e estudos em torno dessa obra, a doutrina espírita é muito rica, principalmente de aspectos científicos. Quem se debruça em cima da obra de André Luiz, eu trouxe só 3. Vai encontrar especificamente vários materiais a respeito de mente. Ó. No Evolução em Dois Mundos, tem o capítulo 8, Evolução e Metabolismo. André Luiz trata de como funciona a mente, o pensamento, as vibrações, as energias. Mecanismo da mediunidade. Algum colega aqui que esteja já praticando mediunismo ou esteja estudando para que adentre as nossas salas mediúnicas, importantíssimo estudar como é que funciona o fluxo mental através do pensamento para se preparar para uma reunião mediúnica. Né? Mesma coisa nos domínios de mediunidade, né? Que nesse capítulo, o André Luiz narra lá que tem todo um processo de assimilação das correntes mentais daquilo que nós estamos propondo. O objetivo do nosso bate-papo de hoje não é esse, pessoal. Tudo bem se você der o próximo vídeo aí, não tem problema. Por quê? Porque isso demanda... Eu, particularmente, não tenho capacidade para transmitir para vocês ensinos tão técnicos, né? Principalmente por ser da área do direito, não ser da área da psicologia. Talvez a Lígia Velani, que é nossa parceira aqui no Sexta com Kardec, e o Paulo Lara mesmo, que é formado também na área, sejam pessoas mais indicadas do que eu. Então, o Rodrigo Leite se preocupou mais com o aspecto de advertência com relação aos pensamentos, que tem também nessa obra, que nós devemos nos debruçar. E eu busquei, em minhas pesquisas, esse texto do Bezerra de Menezes, que está na obra Vereda de Luz, que são autores diversos. Né? No capítulo 3º, ele traz esse artigo se dirigindo a nós. Né? Tendes observado os poderes do pensamento. A obra chama Pensamento e Vida. Por isso que eu trouxe esse fragmento do texto. Exibições vivas, demonstrações e estudos. Pega o seu YouTube, na hora que estiver ali, sem nada para fazer, coloca lá o tiozinho japonês deitando búfalo. Ele faz isso com a força do pensamento. Búfalos selvagens, ele utiliza o poder do pensamento e os búfalos dormem. E tem um monte de gente atrás, assistam esse vídeo. Tem um monte de gente atrás com arma, porque se o búfalo der 3 pulos, mata ele, né? Poder do pensamento. Em cima disso aí tá uma moda, né? O cara que olha para a colher e, sem ser aquele que é um truque que empurra a colher, né? Que consegue realmente dobrar materiais, dobrar metais com a força do pensamento, tudo isso é possível? Claro que é. A obra e aquelas outras 3 que eu citei ensinam que o pensamento tem magnetismo, tem energias magnéticas, eletromagnéticas, né? E tudo isso, nosso cérebro produz ondas, matéria e por aí vai. Como eu disse, eu não sou especialista, mas os curiosos de plantão aí, que quiser a fundo, é uma delícia. A minha advertência vai aqui. Ó. O Bezerra de Menezes, vendo esses fenômenos das potencialidades que o cérebro é capaz, ele vem dizendo para nós: não nos iludamos quanto à necessidade do burilamento espiritual. Burilamento, todos sabem, que é a gente dominar as nossas más tendências em cima dos ensinamentos de Jesus Cristo. Resumindo, né? É muito difícil, mas é possível. Em se tratando de realizações coletivas, nunca o Brasil esteve coletivamente tão pensante a todo momento, principalmente com o advento de internet, redes sociais e WhatsApp. Para conquistarmos na Terra, aí já estamos falando de planeta Terra, o domínio dessas forças, poderes do pensamento. Então, até aqui, o Bezerra de Menezes fala para nós, olha, existe força do pensamento, todo mundo está estudando isso aqui ou lá, mas é importante que, junto com esses conhecimentos da força do pensamento, a gente
trabalhe também o íntimo, trabalhe a reforma íntima. Por quê? Aí ele explica. Se milhares de inteligências se unirem na atualidade, numa faixa única de sintonia, sem o aperfeiçoamento a que nos reportamos, as forças do pensamento, né? O que seria das comunidades terrestres se as projeções de energia mental concentrada se fixassem nos assuntos de hegemonia de raça, por exemplo, e destruição para a guerra? Então, para você que gosta de estudar o poder da mente, todos aqueles milhares e milhares de vídeos de YouTube, principalmente no movimento espiritualista, que eu peço licença para entender que não é um movimento propriamente espírita, né? Mas sim espiritualista, poder da mente e magnetismo e por aí vai. Tudo isso existe, tudo isso é possível. Se não fosse possível e não fosse permitido, Deus não daria essas potencialidades para nós, mas ela tem que ser utilizada dentro das leis morais, dentro do burilamento espiritual. E é isso que o nosso início, né, de bate-papo chama a atenção de vocês com relação a essa obra. Ou seja, Emmanuel é mestre em pegar e escrever igual aquele suco concentrado que uma colher faz 5 litros. Isso é Emmanuel. E aí, estudando com o Haroldo Dutra Dias, num viracer dele, o Júlio, o Rafael, eles fizeram uma análise que não é exaustiva, mas para mim, pessoalmente, eu achei fantástica. Se voltaram para o índice do livro e encontraram, nos 30 capítulos que esse livro traz, as leis morais. Eu trouxe aqui também. Então, eles separam, nós vamos passar um por um aqui, o que cada lei moral, aonde está os ensinamentos de Emmanuel em cima daquela lei moral. Mas por que a preocupação de um estudo de um livro Pensamento e Vida à luz do livro dos Espíritos, especificamente no capítulo Leis Morais? Peço licença mais uma vez para trazer um poema de Augusto dos Anjos no livro Parnaso de Além do Túmulo, denominado A Lei. Augusto dos Anjos, ao redigir esse poema, imagino que ele quis nos trazer em linguagem poética mais ou menos isso. Em reflexões misérrimas, absorto, raciocinava. O último tormento é regressar à carne e ao sofrimento sem o triste fenômeno do aborto. Toda amargura da alma é o desconforto de retornar ao corpo famulento e apagar toda a luz do pensamento nas células de um mundo amargo e morto. Mas uma voz da luz dos grandes mundos, em conceitos sublimes e profundos, respondeu-me em acentos colossais: verme, que volves dos esterquilíneos, cessa a miséria de teus raciocínios, não insultes as leis universais. Eu adorei esse poema, porque é o Augusto dos Anjos, que tem uma obra, uma única obra poética. Ele foi um mestre do expressionismo. Você vê nas palavras dele esterco, verme, amargo e morto, famulento. Vocês viram as palavras expressionistas de Augusto dos Anjos? A gente está tão bombardeado de péssima música, de péssima rima, de péssima tchu-tchu-tchá-tchá, que não é culpa nossa, gente, mas a todo momento, rádio e TV e YouTube nos afastam de coisa boa, às vezes. A nossa preocupação é se debruçar em cima de um poema
e pensar que a mente é o espelho da vida. E enxergar em nós o reflexo de nós mesmos em cima dessas palavras. Cessa a miséria dos teus raciocínios e raciocínio de não reencarnar, por exemplo. E vocês estão vendo que no início ele fala que ele raciocinava que o último tormento é regressar à carne. Por quê? Porque ele temia apagar toda a luz do pensamento nas células de um mundo amargo e morto. O que o corpo nada mais é do que um pedaço de carne, que a hora que o espírito se desliga dele, está morto. Quantas e quantas vezes a gente se depara com a experiência da reencarnação e desiste? Um aborto espontâneo. E aí a gente retorna no início, no prefácio que o Emmanuel diz, que esse livro fininho é uma cartilha. E nós muitas vezes temos a bênção de, antes de reencarnar, sentar, obviamente, né, com um espírito mais abatido, porque todo mundo vai para o céu, né, gente? Principalmente os espíritas, né? Centro espírita umbral. Uns mais e uns menos, com raras exceções, principalmente os mentores aqui da casa, né? Mas eu, pessoalmente, já sei que é uma passagem de umbral, assim, em escala, para ir para outro lugar, com certeza, né? Principalmente por ser advogado. Né? Mas a hora que eu estiver lá, estudando a cartilha do Emmanuel, eu imagino que é isso que a gente vê. Para poder se munir de forças, de ensinamentos, para reencarnar, encarar os erros do passado. Um assassino recebendo um filho no seu seio como pais. Não mais uma situação de abundância e de riqueza, mas num morro. E por aí vai. Então essa cartilha, quando a gente viu o prefácio e viu o Emmanuel explicando, olha, esse livro Pensamento e Vida, fininho, é uma cartilha. Que a gente passa para vocês antes de vocês reencarnar. A gente começou a analisar então com os estudos do Haroldo as leis morais. Então, lei de adoração, por exemplo. Só para relembrar, está na pergunta 649 do Livro dos Espíritos. Onde Kardec pergunta, que consiste a lei de adoração? Na elevação do pensamento a Deus. E aí Kardec vem e arremata. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode te proteger. Isso é lei de adoração. Aí você vai na cartilha e vê fé e oração. Vou dar mais um exemplo. Lei do trabalho e do progresso. Pergunta 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Para o aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. O que o Emmanuel traz para a gente? Instrução, trabalho, vocação, profissão, prosperidade. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Vamos pegar, então, o capítulo 7. Trabalho. A lei do trabalho e progresso. Só para vocês compararem junto comigo. Trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. As escolas, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando os braços opostos livres para inércia dourada. Mais alguém aqui, além de mim, adora filme da época dos reis, das rainhas, das princesas, dos príncipes? Por quê? Porque o importante era você ser uma toa, e a sua importância era quantas mãos, quantos braços, quantos
servos você tinha sobre o seu guante, sobre suas armas. Mas isso não condiz com a lei do trabalho. Emmanuel nos inspira a instrução, a vocação, a profissão e a prosperidade. Por quê? Porque é só através do trabalho que a gente pode nos burilar espiritualmente nas palavras do Emmanuel, do Bezerra de Menezes, que acabamos de citar. Lei de reprodução. A gente pega aqui o comecinho do capítulo Filhos. Eu adorei ler isso aqui. Nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marcava a individualidade antes do renascimento. Alguém já percebeu que essas crianças de hoje estão nascendo sabendo? Com um dedinho no celular que a gente às vezes não acha o aplicativo que elas gostam. O Emmanuel já estava falando isso em 1958. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que... Lembra da imagem do espelho da vida que a gente troca? Ele está repetindo aqui. As imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Lei de reprodução. Não é fantástico isso? É uma cartilha mesmo. Na pergunta 696, olha o que o Kardec pergunta para os espíritos. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, araras, por exemplo. E lhe dão o exemplo de uniões constantes. Por que a gente, às vezes, fica pensando, se eu fosse solteiro, eu ia correr o mundo, eu não quero saber de família, sendo que são chegados os tempos, sendo que aqui na doutrina espírita a gente aprende que o planeta está passando do mundo de expiações e provas para regeneração, e por aí vai. Porque é uma lei natural, uma lei moral, a lei de reprodução. E aí vem o Emmanuel com a humildade dele e fala, olha, eu fiz uma cartilhinha fininha, né? Vamos continuar. Lei de conservação e destruição. Aí ele tem corpo, saúde, enfermidade, morte, obsessão. Pergunta 728 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? O que chamais destruição não passa de uma transformação. Casou de novo com o vídeo do início? A destruição através de um assassinato, que está dentro de uma lei de destruição, mas que também pode ser suprimida, pode ser mitigada, pode ser perdoada pela lei de reprodução, através da reencarnação e receber no seio materno aquela que foi assassinada por dinheiro, para ficar com o marido. Não é fantástica essa obra? Não para por aí, gente. Nosso tempo está indo. Lei de sociedade e igualdade. Pergunta 768, né? Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Se eu posso viver como eremita, né? Por que eu tenho que viver em sociedade? Kardec é brilhante também. Ó. Mediante a união social, é que elas, as pessoas, né, umas às outras, se completam. Se aguentam. Aguenta o cunhado, aguenta a sogra aguenta o genro, e por aí vai. Para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Aí a gente vem aqui no capítulo Sociedade e olha só que legal. Na primeira frase o Emmanuel traz para a gente. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais. Vocês estão achando que o Brasil está ruim? Então imagine que o Brasil é uma floresta. Não é porque nós estamos
no coração do mundo, pátria do Evangelho, e temos uma Amazônia dentro do nosso mapa geográfico. Emmanuel dizendo: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Gente, não é duro você olhar para o lado, criticar alguém, e aí vem o Emmanuel explicando: olha, você está vendo o reflexo de você mesmo? E a gente encontrar pior ainda, depois de ter lido a cartilha dele, os ensinamentos de Kardec, à luz do Espiritismo, à luz de Jesus, na lei de sociedade e igualdade. Tem mais. Lei de justiça, amor e caridade. Eu vou pegar só o tolerância. Uma frasezinha da tolerância. Porque a hora que eu acabei de montar esse preze, eu falei, deixa eu dar uma passadinha nos capítulos, né? Para ver se tem a ver mesmo, né? Porque às vezes eu errei. Tolerância. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Então a engrenagem de uma máquina se tolera para poder soltar o produto final. Assim é a sociedade. Assim é Emmanuel nos trazendo auxílio, humildade, tolerância e amor. E a gente para um pouquinho na lei de liberdade e nos capítulos que restaram. Mente, que eu já expliquei para vocês no início que a obra de André Luiz é fantástica para quem quiser estudar especificamente mente e vontade, né, que estão interligadas. Emmanuel aqui traz uma coisa interessante no capítulo vontade, que eu até ia falar capítulo por capítulo, mas aí o tempo não ia dar mesmo, né, gente? Mas no vontade ele fala que a mente é comparada a um escritório, um grande escritório, cheio de departamentos. E acima de todos os departamentos, a gerência dele é a vontade. E abaixo da vontade tem a inteligência, a memória, e por aí vai. Então, esses capítulos, segundo Haroldo Dutra Dias, ele entende que na obra Pensamento e Vida, são capítulos estruturais. E aí eu pedi licença para o Haroldo, né, para a gente incluir também que a minha pífia visão, né, humilde visão, também tem a ver com liberdade, porque se a gente fala de educação, entendimento, hábito, dever e culpa, tudo isso está ligado à lei de liberdade, o livre-arbítrio. Por que estamos nascendo, morrendo, renascendo, progredindo sempre? Justamente porque não somos fantoches de Deus. Justamente porque fomos criados todos simples e ignorantes, porque senão não haveria lei de justiça. Como que um pai amoroso e justo cria um filho gênio e um filho homem das cavernas? E por aí vai. Só que ele nos dá a liberdade. Você quer chegar a gênio em quanto tempo? Você decide. Você quer exercer a sua vontade para qual finalidade? Para orgulho, para egoísmo, para ambição, para preguiça? Ou para amar o próximo como aos outros, como a si mesmo? Né? Ou para olhar para os ensinamentos do Cristo e tentar aplicar, não de uma vez, gente. Assim, para quem consegue, parabéns. Eu vou precisar de pelo menos 2000 anos, né, para conseguir aplicar um pouquinho de cada dessas leis que nós estamos, pelo menos, lembrando delas, né? E todos nós, com certeza, já tivemos lá numa cartilha, numa cadeira no plano espiritual, estudando para estar aqui hoje. Então, Emmanuel, nessa obra, traz mente, vontade, educação, entendimento, hábito, dever e culpa. E a gente fazendo uma correlação com a lei de liberdade, para chegar na conclusão dessa obra. O nosso pensamento cria a vida que buscamos através do reflexo de nós mesmos. Eu achei linda essa imagem, porque o reflexo
dos trabalhadores aqui, de estar colhendo arroz e coando a água no arrozal e por aí vai, representa muito essa frase. Nosso pensamento cria a vida que buscamos através do reflexo de nós mesmos. Vamos pensar nos nossos filhos. Nossos filhos, eu acredito que os meus particularmente vão me cobrar muito, às vezes que eu estou trabalhando demais. Nós papais aí às vezes somos cobrados, né? Ah, pai, você está trabalhando muito, né? Ah, papai, vem jogar bola comigo e você tem um prazo para cumprir e por aí vai. Mas junto com isso, ele está vendo um reflexo do pai pensando em trazer o sustento para casa e utilizando o pensamento para isso. Da mesma forma que ele pode ver o pai falando mal do vizinho, o pai não passando uma conta, um produto, o pai contratando um Sky Gato, um Net Gato, o pai brecando em cima do radar para não levar uma multa. E a gente só lembra disso quando está estudando uma cartilha. Então, meus amigos, eu não ganho 1 centavo de comissão para vender o livro Pensamento e Vida. Então eu deixo aqui uma humilde dica para que vocês, por favor, tenham essa obra gratuitamente na internet ou na cabeceira de casa. E quando você estiver precisando de um reflexo de si mesmo, abre o índice. Em um dos 30 capítulos, eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta daquilo que está te afligindo. Se a gente lembrar nessa última frase que Emmanuel nos trouxe. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, se estamos refletindo coisas boas ou ruins, Deus, nosso Pai, não está nos julgando, porque, acima de tudo, somos reflexo desse mesmo Deus Criador. Muita paz.